Senhoras e senhores, estamos começando mais um Pesando no Assunto. E hoje, temática muito boa, temática pesada, hein? Também com um convidado com um nome de peso, um nome que pesquisa sobre isso, que estuda sobre isso, que já viveu sobre isso também. Hoje iremos conversar um pouquinho sobre a síndrome de burnout, ou burnout. Enfim, descobriremos até como pronunciar isso corretamente. Mas, primeiramente, apresentar o meu dileto convidado, meu grande amigo, grande professor, Juan Freire. Seja bem-vindo, meu amigo. Se apresente obrigado. Um pouquinho. É um prazer inenarrável estar aqui. Que honra! Que honra! Então, me chamo Juan, né? Sou professor universitário e também pesquisador na área. Durante o mestrado, pesquisei um pouquinho sobre essa temática que a gente vai estar desenrolando hoje, que é a síndrome de burnout. Burnout, né? E aí, qual é o correto? Tem o burnout do francês, tem o burnout, que tem mais lógica, né, pelo inglês, então... O importante é não ter. O que importa é não ter essa síndrome. Mas tudo bem. E a gente vai estar dialogando um pouquinho mais sobre isso, trazendo um pouco de perspectiva sobre como a educação física ela também está envolvida dentro de todo esse aspecto. E falar um pouquinho sobre as nossas experiências diárias dessa síndrome propriamente dita. Para adentrar ao assunto, ao conteúdo e compreender um pouco sobre o que seria essa síndrome, do que se trata, caro Juan? Então, eu acho que antes mesmo da gente falar sobre a síndrome de burnout, a gente precisaria falar sobre uma coisa que precede. Que seria? Que é o estresse ocupacional. Opa. Então, como a própria palavra está falando, né, o ocupacional está se referindo a alguma ocupação. Então, dentro dessa esfera, a gente vai perceber que essa síndrome ela tem um pregresso, na verdade, de um estresse ocupacional em sua cronicidade. Então, é basicamente o que, olha, pessoas que estão ali habitualmente vivendo em ambientes ou estão em situações cujos fatores vão ser mais estressantes durante o período de trabalho. E aí, nessa cronicidade, não é algo aleatório, né? Não é algo, estou estressado hoje, ou então meu chefe está me irritando muito essa semana, que eu já estou caracterizado como estresse ocupacional e já estou com a síndrome do burnout. Não é algo assim. Então, tem toda uma lógica crônica para poder chegar nessa síndrome. E aí eu acho que dentro dessa expressão se percebe, né, muito nessas características de fatores que vão estar potencializando o teu estresse. E aí quando tu começa a passar por isso por longas datas ou longas situações ou situações muito, muito severas, né, propriamente desse estresse, aí a gente vai começar a perceber os sinais e sintomas da síndrome de burnout. Isso está relacionado mais ou menos ao comportamento do indivíduo e a mudança desse comportamento que ele sofre justamente no ambiente de trabalho, que essa mudança, esse tirar a pessoa do tradicional é que causa esse estresse. Seria mais ou menos isso, né? Também, se for pensar as modificações comportamentais do ambiente organizacional vai ter influência. A prospecção hierárquica, né, que vai se ter dentro da própria empresa também vai gerar influência sobre isso. E aí também existem, além das situações, além dos processos, né, que vão se ter dentro da organização, existem também as principais profissões que são atingidas, né, por essa síndrome. E só para, antes de falar sobre isso, né, a síndrome do burnout ela é a síndrome do esgotamento profissional. Então, é literalmente quando você já está apresentando características de, não dizer falência, né, mas literalmente de você não estar mais aguentando, suportando ou o ambiente ocupacional, né, ao qual você está inserido, ou aquela situação onde você muitas vezes está sendo colocado, os gatilhos vão estar sendo pontuados. Então, essa síndrome do esgotamento, e a gente sabe, né, hoje em dia nunca se falou tanto sobre saúde mental como nesses últimos anos. Eu acho que desde a época da pandemia, saúde mental, você liga o jornal, saúde mental está sendo dialogado. Muita gente, né, entrou num contexto ali de home office, então precisava... As relações de trabalho, elas não eram mais as mesmas, eu não tinha esse contato tete a tete, e vai variando de pessoa para pessoa, né? Tem gente que gosta de home office, tem gente que não gosta de home office. Mas, ainda assim, a gente vai perceber que toda essa estruturação da síndrome, como é que ela vai estar sendo caracterizada,
vai ser dependente dessas características do trabalho a qual você está inserido, a falta dele, né, também. Então, acho que, dentro de uma forma geral, eu não sei se respondi a pergunta de forma mais específica do que tu quisesse pontuar. Perfeito, meu cara, perfeito, excelente. E eu acho muito legal a pontuação que tu fizesse com relação à pandemia, porque eu tento ver algumas coisas que foram positivas devido à pandemia, claro que foi uma coisa muito ruim que aconteceu, mas um dos pontos favoráveis foi justamente levar a sério a questão de saúde mental, de perceber o quão grave é, e de ver isso principalmente no ambiente ocupacional, no ambiente de trabalho, que é basicamente o setor que foi mais prejudicado, né? Então, durante a pandemia, a gente teve essa diminuição do mercado de trabalho, questão do lockdown, enfim. E aí, o estresse ocupacional foi absurdo justamente por conta de uma mudança de comportamentos que tiveram que se adaptar ao meio que estava acontecendo, e isso trouxe o desenvolvimento de algumas síndromes para essas pessoas que a gente está vendo esse resultado agora, não foi já? A pandemia começou em 2020 e na metade de 2020 estava todo mundo já com a síndrome, todo mundo com mudança de comportamento, não. Mas a gente está vendo isso agora e está sendo levado mais a sério. Não vou nem entrar agora no exercício físico com relação a isso, mas só o fato de saúde mental a ser levada mais a sério foi um ponto muito positivo que a gente viu. Mas que também a gente nota que o público principal, claro, vai ser o ocupacional relacionado ao profissional formado, mas a gente consegue ver agora um pouco e trazer essa síndrome de burnout, esse estresse ocupacional relacionado a outras populações, estudantes e outras áreas. O que é que tu achas? Então, se a gente for pensar nas formas onde ela, obviamente, né, a gente já sabe que a síndrome, por mais que eu esteja dialogando aqui sobre ela, ela vai ser diagnosticada por psiquiatras, psicólogos e assim por diante, mas se você for perceber os instrumentos que muitas vezes são utilizados por esses profissionais, esses instrumentos eles já estão trazendo uma margem, né, de aplicação a públicos gerais, a públicos específicos, né, que são mais acometidos, que são 3 principais populações, né, que são os professores, os profissionais da saúde, que são os médicos e enfermeiros, tanto que tem muita publicação falando sobre esse público em específico, e durante a pandemia dobrou a quantidade de estudos falando sobre o público da saúde, né, porque foram as pessoas que tiveram mais envolvimento além de fatores estressantes, e também os profissionais da segurança pública, que por sinal foram meu objeto, minha população-alvo ali no trabalho no mestrado. Mas a gente percebe que além dessas populações, outros instrumentos hoje eles estão começando a ser potencializados. E um dos principais públicos que a gente está vendo ser acometido por essa síndrome são os estudantes. E muitas vezes a gente não percebe, né, mas por mais que a gente não considere estudar uma profissão necessariamente, que a gente está formando para se profissionalizar, né? Mas você vai perceber que há um impacto estressante, há um fator estressor dentro do ambiente educacional, né? De uma forma geral. Não falo da educação, mas eu falo do que muitas vezes está se colocando como alvo, né? Como meta. Então você vai perceber que, principalmente esses alunos que são terceiranistas hoje em dia, por exemplo, você vai ver lá os terceiranistas que eles estão sendo preparados para a universidade, que estão sendo preparados para um vestibular, e você vai perceber que muitos deles eles param, né, a relação, alguns pré-vestibulandos, né, você vai perceber que eles vão entrar em cursinhos, eles vão estar na escola, eles não vão mais ter aquela relação social que eles tinham anteriormente com os amigos, vão estar estudando assiduidamente, e às vezes, quando chega lá no Enem ou chega no vestibular, não necessariamente ele consegue alcançar o objetivo. E aí você percebe, primeiro, o fator, né, angustiante de diminuição do potencial, de favorecimento no sentido de que não conseguiu alcançar aquele objetivo, mas até aqueles que conseguiram também alcançar o objetivo, você vai perceber que houve uma contextualização de estresse ali por trás, né? E isso, em dada a sua cronicidade, pode acabar sendo caracterizado como síndrome de burnout, ou pelo menos assim, né, a gente tem dimensões aumentadas da síndrome de burnout, porque a gente sabe que não é só dizer, eu tenho síndrome de burnout. Geralmente a gente vai contextualizar que existem dimensões dessa síndrome, que vão estar aumentadas e vão me caracterizar como uma pessoa acometida por essa síndrome.
Eu acho interessante essa fala porque eu trago duas experiências que eu tive com relação a isso. A primeira, que é o público que eu acho que realmente foi o mais afetado, que é os profissionais da área da saúde. Durante a pandemia, eu estava dentro do Hospital das Clínicas fazendo minha pesquisa do mestrado. Não existia nem vacina ainda estava naquele período de teste de saber se ia ser possível ou não. E era um ambiente totalmente estressante. Totalmente estressante porque a gente estava começando a trabalhar de uma forma totalmente diferente do que a gente vinha trabalhando. Não era só colocar máscaras, não era só diminuir a quantidade de pessoas que ia precisar atender. Era todo um ambiente que se tornou muito estressante porque tinha o medo envolvido, tinha o perigo envolvido. Não que antes não tivesse um perigo de pegar alguma doença, mas o Covid ele trouxe uma ameaça, de certa forma, mais acentuada. E aí, além disso, tinha situações que derrubava a gente. Porque da mesma forma que a gente conseguia ajudar uma vida lá a melhorar um pouco através do exercício físico e a pessoa sair bem, tinha pessoas lá que a gente via assim do lado, fazendo videochamada com a mulher, com os filhos, meio que se despedindo porque ia ser internado, porque estava com um grau de Covid grave e teoricamente naquele tempo todo mundo que tinha Covid grave, que ia ser internado, basicamente era internado para morrer, porque não conseguia voltar e quando voltava era com 50% da capacidade pulmonar a menos. E aí tu vê uma situação dessa, tu vê uma pessoa meio que se despedindo dos seus filhos, dos seus netos, do teu lado, e pra ser entubado, e, cara, isso destruía a pessoa. E isso eu falo porque eu tava na área da educação física. Imagina quem era o enfermeiro que tava ali realmente todo dia, quem era o médico, enfim. Cara, o pessoal da área da saúde foi muito afetado por conta disso, e não foi por conta de um ambiente estressante com relação a uma pessoa no teu ouvido te arretando. Mas era uma mudança total. Literalmente, o ambiente por si só, ele Mudou influenciou e completamente. mudou completamente. E aí a pressão de tu ter que salvar uma vida, ou a pressão de tu ter que cuidar daquela pessoa, mudou totalmente. E você vai perceber que a própria síndrome de burnout, né, dentro das características, né, que vão estar fazendo a pessoa ser caracterizada, mas caracterizado com a síndrome, você vai perceber que muitas vezes são que, olha, situações onde a pessoa vai ter que estar em estado de alerta a todo momento. Tu comentou aí sobre o fato, né, de, olha, eu tô ali, mas eu tô trabalhando, eu tô tentando alcançar o objetivo, mas pode ser que eu morra. É a mesma coisa dentro do contexto, por exemplo, dos profissionais da segurança. Então ali, ó, tem vezes que você vai perceber um policial militar, ele não fica apresentando para todo mundo, olha, eu sou policial militar. Por quê? Porque quando ele não está quando ele não está dentro do trabalho, ou não está exercendo o seu trabalho, ele está ali, ó, a todo momento. Possa ser que haja retaliação, possa ser que haja algum outro processo. Então, momentos onde a pessoa está em estado de alerta também vai influenciar, né? Porque vai ter uma alteração totalmente dentro do contexto físico, fisiológico, né? Você, mais do que ninguém, tem essa propriedade para estar falando sobre esse aspecto fisiológico, de mudanças, né, que o próprio estado de alerta, e não somente isso, né, como, por exemplo, eu não estar mais bem para estar tentando me comunicar com outras pessoas, e é tanto, e aí falando até uma coisa interessante, a síndrome de burnout, né, ela vai atingir essas populações que eu tinha comentado, e vocês vão perceber que a população em si, elas são populações que têm contato com outras pessoas. Então, são pessoas ali, olha, que todo momento tem que estar em comunicação com alguém, e quem está com a síndrome de burnout pode ter uma característica diminuída, né, que é o da despersonalização. A síndrome de burnout, ela, basicamente, ela é caracterizada, né, por 3 principais dimensões. A despersonalização, que é quando o indivíduo ele está mais apático, ele está, ele dentro do contexto geral, ele já não se sente mais bem para poder estar em comunicação com os outros, para poder estar lidando com outras pessoas. Há uma modificação, né? Então você percebe que algumas pessoas elas tendem a ter uma característica um pouco mais agressiva do que outras. Elas, outra, né? Podem ter alguma mudança de humor muito específica. Além da despersonalização, a gente vai ter também a exaustão emocional. E é aquele lance, né? Uma pessoa que ela tá exaurida emocionalmente, ela vai ter um impacto muito grande no seu trabalho. E aí é onde entra aquele contexto, né? Olha, o que tanta gente comenta, né? Antigamente a educação física ela era caracterizada como corpo e mente separadas.
E hoje a gente tem uma visão totalmente diferente disso, né? Graças aos estudos que foram realizados, a gente vai perceber que se a nossa mente está exaurida, se o nosso comando aqui, ela basicamente não está mais executando da forma que ela poderia estar sendo feito, o corpo ele vai ter alguma influência. Então, o corpo ele vai sofrer ou ele vai demonstrar o que está sendo impactado ou como está sendo impactado. Então, a exaustão emocional ela vai estar lidando com isso, né? Você também vai ter características, né, um pouco mais... não vou dizer especialmente que a síndrome burnout ela vai decorrer da depressão, mas as características que você vai perceber que elas são um pouco mais depressivas, de forma geral, né? E, por fim, a gente vai ter a eficiência profissional, que é uma outra dimensão, mas nesse caso não é a pessoa estar mais eficiente, é a baixa eficiência profissional. Porque imagina, tu tá passando pela despersonalização, tu não tá mais conseguindo lidar com as outras pessoas de forma adequada, tu tá exaurido emocionalmente, então você não tá vivenciando ou tendo as experiências positivas psicologicamente falando. E aí, em decorrência, você vai acabar não se tornando ou não se sentindo eficiente profissionalmente. Então, você não vai estar mais daquela mesma forma que você tinha anteriormente com relação à possibilidade, né, do seu trabalho. E eu acho interessante a gente trazer tanto esses aspectos históricos, percebendo que a educação física antes não era tão atrelada a mente e corpo, né? E hoje em dia a gente vê uma relação mais íntima, a gente vê questões fisiológicas também trazendo essa perspectiva. Tem um autor que eu gosto muito, tem um livro dele que ele era um cara que vivia naquele tempo, bem antigamente, e ele era além do tempo, que é Jigoro Kano, é o criador do judô. Ele tem um livro que é Energia Física e Mental, um equilíbrio. Ele não trata de uma forma tão fisiológica, mas ele traz que o corpo e a mente eles estão ligados, e se um tá mal, o outro ele vai falar. Hoje em dia a gente vê, graças à pandemia também e outros fatores, que quando a pessoa tem uma mente prejudicada, a saúde mental está muito ruim, o corpo ele é impactado. Então, pessoas que têm depressão, ansiedade, qualquer tipo de transtorno mental, vai ter uma mudança no seu corpo também, e ele vai falar, ou vai ficar muito magra ou muito gorda, e vai trazer diversas repercussões metabólicas. A gente vê um pouco com relação a isso, que pessoas que têm depressão e ansiedade, elas podem ter uma atrofia no hipocampo, e aí podem trazer também perda de memória de longo prazo ou de curto prazo, vai trazendo algumas relações com a amígdala cerebral, que aí vai sofrer algumas alterações com relação a gatilhos, e esses gatilhos podem te causar uma crise de ansiedade, e aí, nessa situação de estresse, principalmente numa síndrome de burnout, a gente vê muito com relação ao aumento do cortisol e diminuição na qualidade do sono. E aí, o cortisol ele está relacionado também ao período de alerta. Então, quando a gente está o tempo todo em período de alerta, em situações de estresse, começa a aumentar o cortisol, começa a influenciar no ciclo circadiano, provavelmente, consequentemente, qualidade do sono vai diminuindo e tudo isso vai virando uma bola de neve. Quando a gente fala de ser um fator crônico, não é que um dia de estresse no trabalho a gente tenha isso, mas é essa bola de neve que todos os dias, aumento de cortisol, situação de estresse, piora no sono, a pessoa vai acabar desenvolvendo ao longo de um tempo um transtorno mental, uma síndrome de burnout, uma ansiedade, uma depressão e por aí vai. E aí eu gosto muito de relacionar isso com os alunos com hipertrofia, que é o que eles mais gostam. O pessoal quer saber de hipertrofia, quer saber de academia. E um dos principais hormônios que eles interferem na via de sinalização para hipertrofia é o cortisol. Então não importa se você está tomando sua Deca, sua Durateston, se você está com cortisol altíssimo, quando essas coisas, quando a tensão mecânica, quando o GH, quando a testosterona chega lá para poder sinalizar síntese proteica, o cortisol ele vai inibir. Claro que a gente pode conseguir um pouco e tal, mas ele sempre vai estar inibindo. Então, por isso que as pessoas ou emagrecem ou engordam muito, porque o metabolismo ele vai sofrer alterações devido a uma diminuição da tua qualidade de vida, da tua saúde mental. E aí a gente vê muito isso relacionado. Tem outro ponto que a gente está falando mais voltado para a área de saúde, profissionais de saúde, mas a gente também, tu tinha citado, estudantes também que sofrem essa pressão, principalmente estudantes do ensino médio. Tem também estudantes já dentro da faculdade, que hoje em dia também sofrem esses tormentos de ter que ter pressão de passar dentro das disciplinas, mas no ensino médio é o que a gente mais vê, porque é uma pressão absurda com relação a ter que passar no Enem, ter que escolher um curso, ter que escolher o que você vai fazer para o resto da sua vida,
E aí até outra experiência que eu tenho também, que eu vou, de vez em quando eu vou fazer Enem para experimentar, para ver como é que tá a prova, ou até se passar em algum curso e eu gostar de fazer. Eu vejo os jovens muito nervosos quando vão começar a fazer a prova, muito nervosos durante a prova, o tempo todo indo no banheiro se urinando, ficar com a perna balançando o tempo todo durante as provas. E o que eu vejo mais de extremo é quando termina a prova e a gente sai das salas e vê um monte de jovens chorando do lado de fora, nervoso porque errou uma questão, errou outra, e aí aquele nervosismo, e aí, meu Deus, o que, é que vai ser da minha vida? Acabou, estudei pra nada, e por aí vai. E aí causa também um esgotamento emocional, né, Juan? Muito. E é uma coisa que é interessante, porque tem uma disciplina que eu ministro, e a gente comenta muito sobre esses aspectos da adolescência, vida adulta inicial, e a gente está percebendo que ainda durante essa época está havendo um amadurecimento cerebral, a gente está vendo ali todo um amadurecimento que ainda está ocorrendo, e muitas vezes isso tudo vai estar também relacionado às mudanças de comportamento, às ações, e você percebe que muitas vezes esse público que tu acabou de comentar, né, que é um público adolescente, entrando ali na vida adulta, ele ainda está com algumas alterações na regulação emocional. Então, você vai perceber que não somente isso, essas pressões que você acaba de comentar, elas não são somente da prova, é o que vem por trás da prova. É o tempo que tu trabalhou, né, estudando para poder tá fazendo aquela prova. São as pressões que você tem individualmente, né, intrapsicologicamente, além das pressões da própria sociedade, as pressões da família, e tudo isso vai estar impactando. A gente tem diversos casos aí de que às vezes o aluno ele é excepcional, mas às vezes ele não consegue alcançar o objetivo que ele tinha traçado naquele momento e vai ter uma pressão por todo mundo atrás, mesmo ele tirando um notaço, mas como ele não conseguiu fazer o que ele queria, atingir o objetivo que ele queria, ele vai ser totalmente reprimido. E isso vai gerar um potencial muito grande. E tu comentou aí, né, que tu faz Enem pontualmente, e uma das coisas que eu trago até como experiência própria minha, obviamente, quando eu fiz Enem pela primeira vez, eu lembro que, na verdade, a primeira vez que eu fiz o Enem foi um dos primeiros, acho que foi a segunda vez que teve Enem, e teve a Coveste também, eu não sei se tu pegou essa época ainda. Cheguei a fazer pegou, ainda. Não foi? E foi uma pressão gigante, porque a primeira eu fui fazer sem contar para ninguém. E foi massa, porque assim, dentro do contexto geral, eu tava botando uma banca de pressão muito grande sobre mim. E, poxa, velho, eu vou dizer pra você, foi uma das notas mais medianas que eu tirei na época que eu passei na faculdade. Pressão foi essa que tu colocasse em si mesmo, que ainda diz que foi mediano, uma nota que tu ficou em 14º. Não, mas eu acho que é todo o lance também que tinha por trás, né? Família e tudo mais dentro desse contexto. Mas o que eu quero tirar disso é que depois que eu passei, depois que eu já estava dentro da faculdade, todos os anos eu fui fazendo o Enem também. E como a pressão era totalmente diferente, né? Tipo, eu não tinha ninguém dizendo assim, olha, tu precisa passar no Enem, porque eu já tinha passado, eu já estava lá dentro. E todas essas outras vezes a minha nota foi muito superior à nota que eu entrei na faculdade. Então, dentro do contexto geral, eu vi ali como como é que a pressão que a gente coloca, ela vai impactar, né, em todo o sentimento que a gente vai ter durante esse processo. E aí corrobora justamente com o que tu acabou de falar, aquele negócio, né, olha, acho que o pessoal hoje tem uma pressão muito grande, muito, muito fatorial, né, que não é somente dentro da escola, mas é também em casa, a família cobrando bastante, é também o contexto da própria sociedade, né, que tem aquele negócio assim, olha, tu tem que passar na faculdade, porque se tu não passar na faculdade, tu vai, talvez não dê certo as coisas para você, ou então tu vai passar na faculdade, tu vai trabalhar e vai estudar. Então tem toda uma lógica, né, isso vai depender também do contexto a qual a pessoa está vivendo, e como isso está impactando sobre ela também. Eu acho que isso traz perspectivas de vários locais, de vários pontos de vista, porque às vezes não é nem a sociedade que está te impondo uma pressão, e às vezes é tu mesmo que se coloca naquela situação, como tu falasse na tua, né? No início foi tu mesmo que colocou essa pressão, e depois que externa isso, acaba que o pessoal também vai junto. Na minha cidade é parecido, porque no tempo que eu fazia o Enem, para, de fato, ir para o meu primeiro curso, não tinha um incentivo tão grande. Então, as pessoas não tinham aquela pressão de terminou o ensino médio e tem que passar na faculdade pública. Normalmente era privada.
Então, eu mesmo me coloquei aqui, porque eu só me via saindo do meu interior, da minha cidade, se eu conseguisse passar no Enem para a faculdade pública, e aí sim sair de lá através do estudo. Mas depois que eu me infligia isso, de me colocar essa pressão de que ter que passar, e as pessoas ao redor viam eu estudando, por exemplo, aí começa a pressão também, do externo. Às vezes a pessoa te vê tanto estudando, tu tá lá muito tranquilo, tu nem parou para pensar que tu era realmente obrigado, que não é, a passar naquilo, mas a pessoa olha para tu e faz, porra, tu estuda todo dia, né? Se tu não passar, não valeu a pena, e tipo, aí a pessoa para e faz, eita porra. Caramba, eu tô estudando todo dia. Se eu não passar, eu sou um merda. Aí começa a pressão na cabeça. E aí começa o esgotamento emocional. E aí a bola de neve novamente. E que pode acabar caracterizando a longo prazo, né? Isso assim. E a gente traz experiências assim, trazendo do aluno, voltando agora pro profissional, que acontece a mesma coisa no trabalho, pelo sentido de, às vezes não é tão valorizado, às vezes não bate metas, principalmente profissionais que tem que ficar batendo meta todo mês. E às vezes não consegue, ou às vezes consegue, e aí alguém chega, não fez mais do que sua obrigação. E aí a pessoa vai, a mesma coisa. E é interessante porque se a gente for para os modelos teóricos, vamos lá entrar no contexto científico, né? Se a gente for ver os modelos teóricos, né, psicológicos que tentam ali, né, trazer uma lógica dessa dimensão da síndrome de burnout e do próprio estresse ocupacional, muitas vezes vai ter um modelo que é muito forte, que ele é o do esforço-recompensa, que é aquele negócio, olha, eu tô dando, tô esforçando, tô fazendo o meu máximo pelo trabalho, mas será que a recompensa ela é condizente com o que está me sendo feito? E aí entra aquele contexto, né? Nem sempre o meu esforço ele vai ser recompensado da forma que eu acredito que que deveria ter sido recompensado. E aí, às vezes, isso cronicamente acontecendo pode acabar me caracterizando aí por quê? Eu não estou me sentindo bem, estou exausto emocionalmente, estou entregando tanto e recebendo tão pouco. E isso pode acabar caracterizando ali, né? Fortalecendo ainda mais a possibilidade de você ser acometido pela síndrome. Traz uma perspectiva do trabalho agora, voltando para o estudante, de estudar tanto e tirar uma nota 9. E a gente, 9 é uma nota boa, tu vai passar, tu teve uma nota legal, mas a pessoa queria 10. E a gente traz até questões fisiológicas, que é o sistema dopaminérgico, que é o sistema de recompensa. E aí, às vezes, as pessoas querem ou uma recompensa muito alta para uma coisa que ela está fazendo, ou elas querem uma recompensa imediata também. Às vezes faz uma coisa hoje e quer a recompensa já hoje. Eu gosto muito de trazer essa associação. Eu fico até brincando contigo quando tu termina um treino e diz, tá bom, não precisa mais o resto da semana. Já bateu a cota. Aí eu sempre pergunto, pessoal, pra engordar, tu engordou em um dia? Pra conseguir tal coisa, ou pra chegar nesse nível que tu estás hoje, tu fez em um dia? Então, para voltar a regredir também não vai ser da mesma forma. Vai precisar de uma mudança de hábito para conseguir chegar lá, de constância. Da mesma forma que você desenvolver um transtorno mental ou desenvolver a síndrome de burnout, questões crônicas, para tratar e reverter esse sintoma, esse quadro, também vai ser crônico. Porque tu vai ter que ter um tratamento para mudar aquela situação. E aí, com relação ao sistema da dopamina, acontece isso. Pessoas que têm esses transtornos mentais, além de ter atrofias no hipocampo, mudança de comportamento, justamente por conta da mudança de produção ou de sensibilidade ou de receptores de neurotransmissores, como a da dopamina, que te causa euforia ou muita tristeza. E isso muda por conta do estresse, que é justamente esse estresse que a gente vem citando durante essas falas todinhas. Então está tudo relacionado também à questão de recompensas fisiologicamente. E tudo que a gente está falando aqui, você vai perceber que está se relacionando a aspectos comportamentais. Seja dentro do ambiente de trabalho ou fora dele, mas a gente está falando sobre comportamento. E foi muito bom essa tua sacada agora sobre comentar que, da mesma forma que a gente não ganha peso de uma hora para outra, para a diminuição desses processos que eles são crônicos também não vai ser de uma hora para outra. Por isso que a gente tem sempre essa recomendação, né? Olha, da mesma forma que quando a gente fala sobre um transtorno psicológico, quando a gente fala sobre uma síndrome como a síndrome de burnout, o tratamento, né, as possibilidades, pensa que ela é multissistêmica, ela vai ter que ter uma influência
de diversos profissionais, de diversas áreas, para poder estar tentando diminuir o impacto negativo que ele vai ter sobre essa pessoa. Então, aquele negócio, né? Primeira coisa, independente se você tem ou não tem a síndrome de burnout, ou está se sentindo estressado dentro do trabalho, irmão, mantenha a sua terapia em dia, vá lá. A gente vai discutir um pouquinho mais à frente sobre exercício físico, mas a literatura ela tem mostrado que potencialmente a atividade física contínua ela vai gerar, sim, um efeito, um impacto, né, positivo. Fatores associados eles estão trazendo essa relevância, né, à prática da atividade física. E, além disso, todo um comportamento, um estilo de vida que vai precisar ser modificado, porque a gente vai ter diversos fatores impactando, né? Bora lá. Vamos entrar no contexto fisiológico da coisa, né? Eu sou uma pessoa que estou passando por estresse dentro do trabalho, mas ao mesmo tempo eu também sou obeso. Mas ao mesmo tempo eu tenho alguma doença crônica metabólica. Eu vou ter que mudar um comportamento generalizado, para poder eu conseguir ter algum tipo de impacto na minha mente, dentro do contexto, né, psicológico que eu vou estar falando. Então, não é algo simples, é algo que precisa de um processo bem trabalhado, crônico, para poder tentar resolver ou tentar minimizar os danos e os processos negativos que isso possa ter. E aí, trazendo nessa perspectiva, Juan, é bom a gente sempre destrinchar, mas deixar como um ponto-alvo que isso se trata da mudança de comportamentos. Como tu citou agora, existem vários fatores que a gente pode influenciar, além do estresse, estilo de vida, tem alguma doença associada, tudo isso vai impactar diretamente na saúde mental. Hoje em dia a gente tem muitos estudos que já traz correlações com questão de nível de obesidade, com desenvolvimento de transtorno mental, por aí vai, vários tipos de doenças, diabetes, hipertensão, enfim, traz algum tipo de influência com relação à saúde mental. Quando a gente traz, fisiologicamente, quando a gente traz o estresse, que modifica o comportamento e causa isso, esse estresse, ele vai causar uma inflamação naquela região do cérebro, vai ser de acordo com o tipo de estresse também, mas em específico, normalmente a gente tem o hipocampo afetado, o hipotálamo também é afetado, principalmente córtex pré-frontal, com relação à tomada de decisões, processamento da informação, e é isso que vai modular basicamente o comportamento do indivíduo. Então esse estresse ele vai causar inflamação que de forma acentuada ela não vai ser benéfica para o teu cérebro, ela vai começar a agredir os tecidos e a degenerar o tecido. Quando tu tem um tipo de doença associado, principalmente a obesidade que tu citou, a obesidade é um quadro inflamatório também. Ou seja, tu já tem um nível inflamatório alto, que aí vai ser potencializado por esse estresse mental que tu está sofrendo e que aí vai piorar mais ainda. Por isso que existem estudos de correlação para mostrar justamente que um vai potencializando o outro e por aí é uma bola de neve. E a obesidade, ela causa também uma inflamação parecida com o Alzheimer. Então, ela causa uma inflamação parecida com o Alzheimer no teu cérebro. E tudo isso vai repercutindo na tua saúde mental. Quando tu também não tem um estilo de vida adequado, aumenta mais ainda o nível de inflamação, que aí vai ser essa bola de neve que a gente conhece. E que não adianta a gente tentar mudar tudo de uma vez. A gente está vivendo isso agora. Tu tivesse um período muito longo de sedentarismo. Eu passei por um período de alto rendimento quando eu era atleta e depois parei do nada. Passei esse período todinho parado, esgotado emocionalmente, porque eu não conseguia mais manter um ritmo de 5 treinos por dia, alimentação rigorosa. Para mim foi estressante durante o alto rendimento. Como eu não tenho mais a obrigação de competir, agora eu não consigo mais manter um objetivo. E a gente está mudando isso agora. Uhum. Só que não foi da noite pro dia que a gente mudou e não foi totalmente. A gente começou primeiro a ir para academia, fazer um exercício moderadamente, começou a melhorar agora. Agora que a gente tem uma frequência, a gente está começando a se atentar em melhorar um pouco a alimentação. Vamos perceber agora o sono. E aí vai mudando cada estilo de vida diferente, tá? Então alimentação, dieta, sono, saúde mental. Só que com o tempo, não é mudando tudo de uma vez. Porque o que acontece? Muitas pessoas começam... eu tô não sei quanto tempo parado, vou começar agora, amanhã eu paro de comer tudo que eu não como de ruim, amanhã eu começo para academia todo dia, 5 horas da manhã, e desisto em uma semana. Estressado também, porque é estresse. Exato, mudança de comportamento muito abrupta, né? Se tu pensar, e vai gerar algum tipo de reflexo. Eu tava até sendo questionado essa semana, você falou agora isso aí, eu fui questionado essa semana pelos meus pais. E eles disseram assim, né,
E a tua alimentação? Como é que tá? Eu disse, tô mudando aos poucos. Já tem muita coisa assim que eu já mudei. Mas eu não vou mudar de uma hora para outra, porque senão eu sei que minha cabeça vai dar bilura. E aí essa bilura não vai dar certo. Já tem muita coisa estressante na minha vida. E aí tem que mudar o comportamento literal. E aí tu falou uma coisa bem massa agora, que é sobre o alto rendimento. E aí a gente tá falando muito aqui sobre a síndrome de burnout no aspecto clínico, né? No aspecto que envolve muito essa perspectiva clínica. Mas a gente também vai ver uma grande quantidade de estudos hoje sendo publicados, eu não vou me adentrar muito, mas sobre a população do alto rendimento. Você vai perceber que se a gente for pensar nesse público, diversos deles eles passam, né, por pressões extremamente elevadas. Olha, você vai perceber atletas que são atletas de esportes coletivos, por exemplo. Tem pressão do time, tem pressão do resultado, tem pressão da torcida, tem pressão aspecto financeiro, tem pressão de do teu rendimento, dos teus resultados. Tudo isso vai gerar um impacto. E aí tem até um professor, um pesquisador, ele é Daniel Pérez, que ele é lá do Pará. E ele trabalha muito sobre esse envolvimento, né? Então, se por acaso alguém tiver interesse de estudar sobre a síndrome de burnout, dentro do aspecto do atleta, né, envolvendo o alto rendimento, tá aí uma sacada, leiam diversos estudos dele que vocês vão entender cada vez mais sobre isso. Então, por mais que a gente esteja aqui falando sobre um aspecto clínico, também vale pensar no aspecto de treinamento, né, que é uma coisa que a gente está envolvendo também na nossa própria fala. E tu citou isso do treinamento, eu falei do alto rendimento relacionado a mim, mas eu parei para pensar agora e foi uma coisa recente também. Não sei se tu visse a entrevista com o Richarlison, ou é Richarlison, que tá no auge dele na Copa do Mundo, tudinho, só que aí ele parou, pensou em desistir, teve até os relatos dele chorando, porque a pressão foi absurda na Copa do Mundo, e que tinha que ganhar, e tinha que fazer isso, e eu parei assim pra pensar, caramba, velho, realmente, o pessoal tava muito em cima dele, tava dizendo que ele ia ser o novo Pelé, Neymar, enfim, tava colocando uma pressão no garoto lá, e a gente às vezes esquece que esses caras que estão jogando na Copa do Mundo, essas pessoas que estão muito famosas, são pessoas de 21 anos, 20 anos, são humanos, porque até um cara de 30, 40 anos ia sentir a pressão, mas às vezes são moleques, velho. São pessoas novinhas que ainda estão começando a viver e estão sofrendo uma pressão absurda do mundo inteiro com relação à competição, com relação a ganhar aquilo. Claro, é uma responsabilidade que eles aceitaram ir lá, mas é um estresse absurdo. Mas querendo ou não, é um estresse. E para eles, aquilo ali é o trabalho deles. Com certeza, então, é o trabalho. Por isso que eu não sei em específico se ele foi diagnosticado com burnout. Mas hoje a gente está vendo uma população traçando isso. E outra coisa que é interessante ressaltar, que aí pensa, né, muito sistêmico, mas houve também uma especialização bem cedo dele. Da mesma forma, a Simone Biles. A gente viu lá na última Olimpíada, ela desistiu na competição, ela sendo considerada a favorita. A gente vai ter todo o impacto por trás, além das pressões, a gente também vai ter pessoas que estão treinando desde muito cedo e quando não consegue alcançar o objetivo ou quando se vê impressionada de uma forma extremamente exagerada, isso vai acabar impactando, às vezes, numa evasão, numa desistência. E, assim, precisa pensar muito também sobre isso. Por isso que a gente precisa entender cada fator e entender cada situação para poder fazer uma análise um pouco mais aprofundada. E eu acho que o Richarlison, ele traz muito sobre isso. A pressão que foi colocada sobre ele, primeiro, né? A Copa do Mundo que ele foi... A Copa do Mundo, da forma como a gente já está vendo, a perda dos títulos anteriores ao que ele competiu, tudo isso vai impactar, né, nesse negócio. Você precisa ganhar, porque se não ganhar, meu amigo, sua carreira está em xeque. Então, e aí você pega, olha, e a origem dele? Eu estou fazendo análise bem generalizada aqui. E a origem dele? De onde foi que ele saiu? Aonde foi que ele conseguiu alcançar? E, perder tudo isso de uma hora para outra. E agora? Então, você tem todo um contexto para se levar em consideração. E tu trouxe até um ponto que eu só vou tocar, mas a gente pode deixar até para uma temática futura, que é realmente, ele começou muito cedo, tem essa questão de especialização precoce, será que impacta ou não? E a gente pode trazer ao que a gente vem falando, que essas questões de transtornos mentais, de síndromes,
é uma questão crônica. Por isso que a gente não vê tantos estudos com crianças e adolescentes, porque elas precisam passar por longos períodos de tempo sofrendo aquele tipo de estresse. A gente começa a ver hoje, com relação a adolescente no ensino médio, por conta do Enem. E aí elas já sofrem essa pressão desde o primeiro ano. Ou desde o oitavo, porque aí vai entrar no primeiro ano, tem SSA também, então ele já tem que começar a fazer prova, tudinho. Então já começa uma pressão um pouco mais cedo e a gente consegue visualizar isso já quando a pessoa está com 17 para 18 anos, que é no fim do ensino médio. Mas a gente não vê com crianças. A mesma coisa com relação à especialização precoce, que muitas pessoas às vezes dizem, mas quando eu vejo, as crianças não apresentam nada disso. Mas é na fase adulta que a gente vai ver. E aí peca um pouquinho com relação aos estudos, porque no Brasil a gente sabe que é difícil fazer pesquisa. Imagina uma pesquisa que a gente vai acompanhar crianças desde 10 anos, 7 ou desde os 12 anos treinando, voltada para o alto rendimento até chegar nos 18, 20 anos. É muito difícil. Então a gente não consegue, com certeza, afirmar ou negar alguma coisa, mas fica aí o questionamento. A gente pode até fazer depois um podcast externo, que a gente coloca mais pessoas para debater, né? Mais pessoas que pesquisam sobre isso, claro, para ter uma base melhor, e a gente pode discutir até um pouco sobre essa questão de especialização precoce. Esse tema tem muito pano pra manga, viu? Eu só digo uma coisa, meus alunos... E muita polêmica. Meus alunos vão gostar, porque a gente debate isso de uma forma bem intensa nas disciplinas, numa disciplina que eu ministro. E é muito legal, assim, a gente discutir um pouquinho sobre isso e entender um pouco mais sobre. Uau, já deixa... Podcasts futuros. Já deixa o desafio. Quem quiser ver um podcast sobre isso, já coloca nos comentários. Se é a favor ou é contra de um treinamento individualizado já para as crianças e que não existe ou existe especialização precoce. Já deixa aí pra gente ter um norte, né, Juan? Exato. Bota um arroba aí. Acho que seria interessante botar tal pessoa aí também para poder falar sobre isso. Que a gente monta uma mesa com 4, 5 pessoas para poder debater. Veremos. Nos próximos capítulos. Muito legal. Espero que eu esteja na mesa, viu? Com certeza vai estar, nem se preocupe com relação a isso. Mas fugindo agora um pouquinho do atleta, né, trazendo novamente para mudança do estilo de vida, é um caminho longo, demorado e que a gente precisa ir com cuidado, não dá para fazer de qualquer forma. E que tem as formas de tratamentos. Hoje em dia as pessoas acham que quando é diagnosticado com alguma coisa desse tipo, vai viver o resto da vida tomando remédios. E a gente tem outras formas de tratamento, tratamentos não medicamentosos, que é justamente a mudança do estilo de vida através de... Qual é o nosso papel principal, Juan? Atividade física, exercício físico, a gente pode estar ali envolvendo, né, dentro desse aspecto. E aí, como foi bem que falou, existem sim tratamentos medicamentosos, até porque como a síndrome ela vai estar, por exemplo, a síndrome do burnout, ela vai estar sendo a pessoa acometida, ela vai ter diversos sintomas que podem estar caracterizando outras doenças também, outras patologias associadas. Mas hoje a gente vai perceber que, e é isso que é, né, objeto de estudo, a gente vai perceber que a literatura ela tenta trazer um pouco mais essa clareza de que a atividade física, a prática da atividade física regular, ela vai estar associada a fatores positivos, né? Vai estar sendo associada positivamente com a diminuição das dimensões e dos indicadores da síndrome de burnout. Então, o que a gente percebe olha, eu não estou falando aqui numa relação causa e efeito, de que praticou, vai se ter um efeito positivo. Mas o que a literatura tem demonstrado em sua maior parte, né, é que quanto mais você pratica atividade física, quanto mais o nível de atividade física ele é mais elevado, né, você está ali ativo fisicamente, você está dentro dessa lógica, as dimensões elas são diminuídas, né? Então, a dimensão da despersonalização, por exemplo, né, que é daquela apatia que eu comentei no início, ela vai ser diminuída, ela tem sido diminuída, né, na maior parte dos estudos. Na população, por exemplo, que eu estudei na época do mestrado, que foram os profissionais de segurança pública, militares, policiais e assim por diante, você percebia que a baixa eficiência profissional, a atividade física, quanto mais ativo fisicamente você era, menor era essa fala de que a pessoa se sentia ineficiente profissionalmente. E, além do mais, também havia uma diminuição do esgotamento emocional por essas condições. E a gente vai tentar entender, ou talvez até responder isso, numa perspectiva fisiológica. E aí você vai entrar, olha, tem uma modulação que vai se haver por conta das
as liberações hormonais que vão se haver durante a prática do exercício físico, que podem impactar justamente essa relação de exaustão emocional ou não. Então, o que a gente percebe hoje é que há uma associação positiva com relação à diminuição dessas dimensões e que, obviamente, para a pessoa modular, né, modificar o seu estilo de vida, não é de uma hora para outra, e por isso que a gente entra nesse processo. Né? Olha, bora tentar fazer modificações desse teu comportamento, diminuição do teu comportamento sedentário. Então, você diminuindo esse papel sedentário, desse comportamento ao qual você está vivendo, né? Hoje a gente está numa população que ela é uma população tecnológica, né? Então, muitas pessoas, elas hoje estão em tela 18 horas, 14 horas por dia. Então, ou seja, computador, seja no celular, seja em frente a uma TV, você vai perceber que o comportamento desses indivíduos, eles são comportamentos sanitários contínuos. Então, se faz necessário uma modificação. Eu falo por experiência própria. Quanto tempo, por exemplo, dentro do contexto acadêmico, eu não precisei ficar muito tempo sentado ou sem praticar atividade física e dei por isso como justificativo. Então, precisa se haver uma modificação de um estilo de vida que ele é sistêmico para a gente começar a tentar resolver esses problemas. Então, o que a gente percebe hoje que há uma recomendação de forma geral é que o nível de atividade física da população ele seja aumentado para que haja diminuição dos fatores de risco. Então, perceba, eu diminuindo o potencial, ou eu aumentando o potencial da prática de atividade física, aumentando o nível da população, o nível da atividade física da população, há uma maior probabilidade dessa população ter menos fatores de risco, ter menos doenças crônicas como a síndrome de burnout, o estresse ocupacional e outras metabólicas que a gente possa ter. É importante até a gente frisar até o termo também, né, Ron? Porque às vezes confunde muito para muitas pessoas questões de comportamento sedentário e de sedentarismo, que são coisas diferentes. E a gente vê alguns estudos correlacionando isso também, que as pessoas podem ter um nível de atividade física muito alto, mas também ter comportamentos sedentários muito altos, que seriam basicamente tempo de tela, tempo sentado, tempo fazendo nada, e aí a gente tem esse meio termo também. Então, um meio de mediar esse comportamento sedentário que às vezes a gente é obrigado, porque a gente está trabalhando, às vezes a gente tem que ficar no computador, às vezes a gente tem que estar dando aula, às vezes a gente tem que fazendo isso e aquilo. Às vezes é obrigado a ter aquele tempo de comportamento sedentário, mas a gente consegue melhorar com outros comportamentos ativos, tendo esse estilo de vida mais saudável, fazendo atividade física, que traz até alguns pontos da OMS, né, que traz questões de minutos de atividade física moderada ou intensa, ou se não, quantidade de passos diários que a gente tem que dar para ser considerado um indivíduo ativo ou muito ativo, e aí ter esse balanceamento. Tem estudos que são mais antigos, que foram um dos primeiros, e até uns um pouco mais recentes também, que eles vêm na perspectiva de ver só se o indivíduo é ativo ou não para questões de transtornos mentais, síndrome de burnout, e eles percebem correlação, não casualidade, como tu tinha falado, que também é termos diferentes, o pessoal também entender. E aí tem correlação de que indivíduos que são mais ativos, eles têm uma incidência menor de desenvolver, não quer dizer que eles não vão desenvolver, aí até o ponto que a gente vai discutir que tu já tinha trazido. Mas também tem estudos de causalidade mostrando isso, porque ele já traz para conceitos fisiológicos, e aí são estudos mais recentes, de 2022, o último que eu tinha lido, e eles mostram justamente que o nível de atividade física, quanto maior, eles ajudavam principalmente em aumentar a expressão do BDNF, que é um fator neurotrófico, que ele é liberado também justamente por conta do exercício físico, e esse fator neurotrófico ele vai melhorar o desenvolvimento cerebral, melhorar a função cerebral, consequentemente combater transtornos mentais, que ele é o principal. Quando a gente tem ansiedade, depressão, síndromes, quando a gente está com a saúde mental baixa, a gente tem uma expressão menor desse BDNF. Quando a gente começa a fazer exercício, ele aumenta essa expressão e essa expressão dele, como aumenta, começa a melhorar no tratamento a esses tipos de doenças, a esses tipos de transtornos. Por isso que o exercício ele se traz importante como um tratamento não medicamentoso. Além disso, tem um sistema de recompensa que a gente tinha falado, questões de dopamina, questões de serotonina também, adrenalina. Então, alguns neurotransmissores eles também são regulados através do exercício físico. E aí, nesse mesmo estudo de 2022 que eu tinha encontrado, ele mostrava que existia um aumento na sensibilidade de receptores dopaminérgicos do tipo 2, que era basicamente os que traziam
Não, do tipo 1. Eles mostravam que aumentava a sensibilidade de receptores dopaminérgicos do tipo 1 no teu córtex, e aí, consequentemente, maior euforia, maior sensação de prazer, maior sensação de ganho de recompensa, e o exercício tratava, de certa forma, indiretamente, esses neurotransmissores para melhorar nesses transtornos mentais. Então, fisiologicamente, a gente vê isso. Porém, tudo em excesso também pode ser ruim. Então, até água em excesso pode matar. A mesma coisa quando a gente fala de ser ativo, o indivíduo ser ativo, só o fato de ser ativo, e aí traz o que tu falasse, profissionais de segurança, polícias, que estão em tempo de alerta, que estão fazendo atividade física, estão correndo, estão fazendo algum tipo de esforço, que também vão ter esse estresse, e aí vai piorar também a saúde mental. E aí a gente para, opa, peraí, não tinha uma correlação? Quanto mais ativo, menor a incidência disso, só que em excesso também causa. E aí a gente traz a questão da inflamação. Então, a inflamação até um certo ponto, ela causa adaptação e aí pode ser benéfica, mas em excesso ela começa a causar dano tecidual. O overtraining é assim, excesso de treino causa um excesso de inflamação, dano tecidual, tu tem uma lesão. Mesma coisa com relação à saúde mental. Imagina que o cara já está com estresse muito alto e aumenta a inflamação já por conta disso, aumenta a inflamação porque está fazendo muito exercício e aí é uma bola de neve novamente. Quem aqui já foi treinar quando estava com a imunidade baixa? E aí acaba piorando um pouquinho, por aí vai. Mas também tem estudos que mostram que um treino mais reduzido ajuda na melhora da doença. Então é tudo de níveis. E aí, puxando o gancho, fala sensacional. Ai, para! Então, puxando o gancho exatamente sobre isso, teve um estudo bem legal que eu trabalhei na época do mestrado, que ele falou justamente sobre esse foco de você praticar atividade física. Ele está falando aqui que ela é positivamente legal, né? Que ela vai trazer, ela tem associações positivas. Mas e aqueles profissionais que eles trabalham praticando atividade física? Como é que se dá? E aí tem bombeiros, né? Foi esse estudo específico que ele fez com bombeiros. E bombeiros a gente percebe que até desde o momento onde ele está fazendo concurso para ser bombeiro, ele já tem ali uma visão do que vai ser, né? Treinamento, ação, movimento, a prática de exercício físico cotidianamente. As atividades, né, de trabalho elas vão ser ativas. Então, de forma geral, o que é que esse estudo ele basicamente mostra? Mostra pra gente de que as pessoas que estavam praticando atividade física durante o trabalho, elas tinham características da síndrome de burnout, do estresse ocupacional mais elevadas. Então, poxa, e aí o efeito? E essa relação não era para ser positiva? Não era para ser quanto mais ativo fisicamente, menor seria o estresse, menor seria os aspectos da síndrome? É aí onde entra a discussão. A prática de atividade física que é recomendada é a prática de atividade física de lazer. Então, aquela prática no meu ócio, aquela prática que me vai gerar satisfação, é aquela prática que me vai proporcionar uma mudança, né, da realidade no contexto geral a qual eu estou sendo aplicado. É uma prática que vai ter, de forma geral, ela vai ter uma estimulação positiva de divertimento, de algum aspecto que você se sente menos estressado por estar realizando. Então, dentro dessa visão, o que se há de recomendação é a prática de atividade física de lazer. E aí a gente vai começar a tentar fazer essa regulação. Olha, beleza, exercício físico, mas aí tem todos os contextos transformatórios que vão estar envolvendo dentro do meu trabalho. E não somente isso, né? O fator do estresse relacionado a essa prática. Aí, às vezes, não digo de forma geral, eu estou fazendo uma suposição aqui, mas eu fico imaginando, olha, para algumas pessoas que estão nesse ambiente, será que quando ele vai fazer atividade física de lazer, ele pensa como algo realmente positivo? Porque às vezes ele já pode estar tão condicionado que toda vez que ele está fazendo exercício físico é trabalhoso, sei lá, é estressante alguma coisa, então tem até uma visão que deve ser levada psicologicamente por esse aspecto. E traz até o ponto que a gente vem falando, que não é só uma coisa que vai mudar o estilo de vida dele para melhor. E aí, às vezes ele já está com um condicionamento alto, está se alimentando e o descanso. Então, às vezes ele não precisa fazer mais estresse, mais tensão mecânica. Às vezes ele precisa descansar mais. Tem algumas propostas na educação física, como por exemplo o yoga, que a gente traz como uma forma de se acalmar, de voltar à calma, de relaxar, de entrar no estado zen, seja lá como se chama, mas é uma forma que a gente tenta trazer para ter uma recuperação melhor, não necessariamente causar mais tensão.
E aí tem estratégias também, por exemplo, crioterapia, que muitas pessoas vêm fazendo, atletas fazem muito, algumas pessoas estão começando a utilizar hoje em dia por conta de ver isso nas mídias, mas não compreende tanto. Mas que é uma forma da gente tentar diminuir um pouquinho a inflamação que está no corpo, né? Causar uma... Por conta da crioterapia, ela vai influenciar que aumentem a produção de citocinas anti-inflamatórias, causando uma recuperação mais rápida e inibindo, claro, uma adaptação possível, mas a intenção é se recuperar através da crioterapia. Então, algumas estratégias que a gente vai utilizando para poder melhorar. Então, às vezes, a pessoa que já está muito estressada no trabalho, já faz muita atividade e está com condicionamento alto no trabalho, ela precisa mais descansar e não fazer mais atividade física. E às vezes a atividade que ela vai fazer é por lazer. E não necessariamente eu vou fazer um judô, uma corrida, por lazer, muita coisa. E eu vou correr, tranquilo. Uma possibilidade, tu acabou de falar do yoga, né? E a gente pode ter, sim, modificações ativas. Então, o yoga, por exemplo, uma outra recomendação que tem sido dada, e o yoga foi até dado pelo Guia de Atividade Física para a População Brasileira como uma das atividades, como uma possibilidade, né? Mas a gente também vai ter outros hábitos modificados, né? Por exemplo, muitas pessoas que gostam de jogar videogame, ok? Que teoricamente vai trazer um comportamento sedentário, aumento de tempo de tela. Sedentário. Só que o que a literatura ela tenta mostrar, olha, é um aspecto de lazer. Tenta ir para um jogo ativo, tenta para um Exer Game, tenta ir para um jogo que tu consiga, obviamente, ter todo esse aspecto, né, de lazer envolvido e ainda tá em comportamento ativo, para não estar em tanto comportamento sedentário. Então você vai perceber que algumas ações elas não necessariamente precisam ser extremamente sistematizadas, mas elas podem estar te trazendo uma ação de diminuição do comportamento sedentário. E isso já vai estar, de alguma forma, impactando sobre o teu estilo de vida, né? E aí, trazendo até a dança também, né? Que não necessariamente tem que ter essa prática sistematizada de tu ter que fazer um passo tal e tal e tal, mas dançar, tem gente que vai parecer uma lombriga seca se batendo lá, tem gente que vai querer dar um show dançando, e aí consegue no Xbox mesmo, que tem o Kinect, né? Que dá pra fazer a dança e tal, não sei como é que tá hoje em dia, mas dá pra fazer esses jogos aí, esses videogames, através de uma forma que você fique um pouco mais ativo também, e aí consiga fazer. Eu entrei numa discussão, na verdade eu estava numa discussão, né, envolvida no grupo de pesquisa, justamente sobre isso, porque teve um estudo que foi publicado que ele falou assim, na verdade diversos estudos têm falado, né, qualquer atividade física sendo feita é melhor do que não feita. Então, dentro do contexto geral, a gente consegue sim veicular essa fala como uma fala real. A gente consegue identificar que esses comportamentos ativos, por mais que não seja extremamente sistematizado, até porque existem também atividades Exer Games que são sistematizadas, mas a prática de atividade física ela sendo feita é melhor do que ter comportamento sedentário. E aí já traz justamente das frases mais ditas aqui nesse podcast, que é o melhor exercício é aquele que você faz e continua fazendo. Não vamos romantizar também de achar que qualquer pessoa vai saber passar alguma coisa sem ser formado ou não, porque a gente fala que qualquer atividade física é melhor que não ser feita. Mas também a gente tem que se ligar porque uma pessoa que não é formada e não sabe prescrever nada pode matar um cardiopata com um treino que ele viu na internet. Mas sim, qualquer exercício que a gente fizer vai ser benéfico, desde que controlado, desde que não seja em excesso, e vai causar esses benefícios, porque causa mudança no comportamento. Se a pessoa está gostando, se ela está fazendo por lazer, ela vai de novo no outro dia, e no outro, e vai continuar. Não é igual a alguns, e eu gosto muito de salientar isso com os alunos, porque quando eles começam a ter alunos depois de formado, e normalmente podem vir alguns sedentários, ou pessoas que dizem, eu não gosto muito de fazer isso, nem aquilo e tal. O importante não é a gente passar aquele treino que o aluno no outro dia esteja todo dolorido. O importante é a gente criar esse hábito. É fazer um treino que ele vá gostando, e aí depois que ele cria aquele hábito, aí a gente consegue, hoje a gente vai fazer um método de treinamento diferente, hoje a gente vai incluir esteira, hoje a gente vai incluir bicicleta. E a pessoa vai dizer, não, eu não gosto, mas eu vou fazer porque eu sei que é benéfico. Por quê? Porque ela criou um estilo de vida. Tem pessoas que às vezes me falam, Cris, eu preciso começar a fazer exercício, eu nunca fiz, eu tô sedentário, eu tô com taxas altas, tô com doença tal, misericórdia. Primeiro, vá se benzer. Mas aí a pessoa faz, não, eu tenho que ir 5 vezes pra academia, ver um treino, não sei o que eu fiz. Calma, vamos lá. Nesse primeiro mês, vamos combinar o seguinte, eu vou te perguntar depois, toda semana. Tu vai tirar 2 vezes na tua semana, e ao invés de tu subir de elevador pra tua casa, tu vai subir de escada.
Ah, é muito longo, eu moro no 10º andar, sobe 2 andares de escada, pega o elevador e vai. Aí na outra semana tenta ir 3 vezes. Aí na terceira semana, ao invés de tu andar, subir de escada, tu vai uma vez só na semana dar uma caminhada de 10 minutos. Mas é dar uma caminhada, não é, eu já caminhei 10 minutos para pegar o ônibus. Não, é uma caminhada à parte. Porque tu tá saindo para fazer uma atividade física e não incluída já no teu dia a dia. E aí já entra, por exemplo, o bombeiro, essas paradas que a gente falou. E aí a pessoa vai criando um estilo de vida por conta daquilo, porque ela vai criando hábito. E aí o erro das pessoas é, mas tu me mandou subir 2 vezes na semana na escada na primeira semana, mas eu consigo subir 3, 4? Não, só 2. Porque senão causa esse estresse, porque tu vai ter uma mudança de comportamento total e repentina. E aí teu corpo não vai aceitar de uma forma tão boa quanto tu tá esperando. Então vai por passos criando esse hábito e melhorando, e aí tu chega lá. Velho, e assim, né, eu falo... Impactei você. Eu fiquei de boca aberta aqui, mas, enfim, eu falo por vida, por experiência própria, eu tiro por mim também, dentro desse aspecto, e a gente que está treinando junto dentro desse aspecto, a gente percebe muito que precisa ser uma sistematização, então não é qualquer pessoa, da mesma forma que não é uma pessoa que vai fazer terapia com você, uma pessoa aleatória que vai fazer terapia com você, também não vai ser qualquer um que vai prescrever um exercício físico ou uma sistematização para isso. Então, precisa também pensar quem vai estar com você. Mas aí a gente compreende que qualquer exercício feito de uma forma controlada vai ser benéfico, mas uma vez que a gente ganha um aluno, consegue fazer ele praticar, mudou o estilo de vida, a gente tem que começar a fazer aquilo que tem melhor expressão, melhor resultado. E aí, tu que pesquisa mais nessa área, quais seriam as propostas mais interessantes de exercício que tu vê que tem um melhor desempenho, um melhor benefício, um maior benefício com relação à síndrome de burnout? Dentro de forma geral, principalmente as atividades que têm um cunho de estimulação aeróbica, né? A gente percebe que, de forma geral, trabalhar isso tem sido a maior veiculação da maior parte dos estudos. Tem várias, na verdade, umas 3 revisões com meta-análise, sistemáticas, na verdade, né, com meta-análise, que eles apontam com enfermeiros. E aí a gente vai perceber que a maior parte dos estudos que foram inseridos nessas revisões, eles vão trazer justamente essa lógica de que as atividades aeróbicas, elas são trazem, né, pelo menos uma fatoração, né, de fator potencial para a diminuição das dimensões da síndrome de burnout. Teve um estudo em específico que fortalece muito mais esse diálogo com o estresse ocupacional, antecedendo, né, a própria síndrome de burnout. E aí teve algumas colocações que trazem, né, justamente uma linha de raciocínio fisiológica, né, que, obviamente, tudo que a gente está falando aqui, por mais que você pense que não, tem fisiologia envolvida, tá fisiologia envolvida. Então, as respostas, elas se apresentam muito mais positivas para esse lado. Não estou dizendo que quem pratica musculação não vai se ter algum tipo de relação positiva, mas os estudos, eles demonstram uma caracterização maior para os exercícios aeróbicos. É legal isso, porque a gente tem que deixar bem aparente para todos que assistem, que escutam, que veem. Quando a gente fala que tal treinamento ele tem uma expressão melhor, tem mais benefícios, não está desmerecendo outro treinamento. Então, treinamento de força ele vai ter benefícios também com relação a isso. Porém, treinamento aeróbio, ele vem se mostrando um pouco mais eficiente porque ele causa determinado tipo de expressão maior. Nesse estudo que eu tinha te citado, de 2022, ele mostra justamente isso. O treinamento aeróbio, ele tinha uma expressão maior do BDNF e também aumentava mais a sensibilidade dos receptores de dopamina. Então, ele se mostrava mais eficiente comparado ao treinamento de força naquele tipo de situação. Não que o treinamento de força também não seja benéfico. E eu gosto até de estimular, se um traz um benefício tal e o outro também tem uma proporção para outra coisa, por exemplo, ganho de massa muscular, que também vai impactar. Então, o treinamento de força, através de repercussões metabólicas, ele também tem um desempenho bom com relação ao tratamento de síndromes e transtornos mentais. Por que não fazer os dois? Por que não fazer um treinamento combinado? E aí a gente tem essa relação. E aí quando vai ver em pesquisas, cabe o pessoal também compreender quando a gente está falando isso. Que um é mais benéfico que o outro, mas não desmerece e não quer dizer que não deva mais fazer. Muitas pessoas extremistas, principalmente, tá dizendo que só o treinamento aeróbio serve, então eu vou parar de fazer musculação, que isso, que aquilo, e aí também é uma bola de neve e fela da puta que fica falando isso quer dizer coisa.
Então fiquem bem cientes. É muito similar ao que o pessoal pensa, né, fazendo isso aqui, mas é muito similar ao que o pessoal pensa com os idosos. Até certos 30 anos atrás, a gente tinha uma ideia... 30 não, mas 40 anos atrás, a gente tinha uma ideia de que treinamento de força não deveria ser feito com idosos. A mesma coisa para crianças. A mesma coisa para criança. E aí, hoje, a literatura tem demonstrado o quê? A maior parte das revisões que vocês vão ver, você vai ver lá, treinamento combinado tem se mostrado bem, assim, né, bem mais eficaz do que um treinamento isolado. E também desmistificando aquela ideia de que o treinamento de força não poderia ser realizado. Mostrando até que, por exemplo, a população idosa, o treinamento de força é extremamente essencial e necessário. Então, a gente vai pensar, quando eu falo aqui, e é justamente o que o Cristiano pontuou, quando a gente vai falar ali sobre o treinamento aeróbio, ele se mostra mais eficaz, mas ele não desmerece, e não significa que só ele é suficiente. É uma sistematização. E além disso, apesar de falarmos durante todo o podcast relações psicológicas e físicas, que existe fisiologia envolvida, é sempre importante dizer que não é uma coisa da sua cabeça, que não é uma coisa que você vai acordar hoje e vai dizer, não vou me sentir mais assim, é fisiológico, não tem como controlar, tu tem que começar a perceber isso e buscar tratamento para melhorar aquilo, para melhorar aquela situação. Não adianta uma coisa que tu não tem controle, se estressar e não compreender. Então, não é coisa da cabeça, é fisiológico, tem essas repercussões metabólicas e teu corpo vai falar por ti, vai falar pela tua mente. E quando ele começa a falar, significa que você precisa mudar. Se você não, o ideal é que você mude antes de falar, né? Antes do corpo trazer essa repercussão. Então, é melhor prevenir do que remediar. É aquele negócio, né? Então, vamos tentar modificar antes. Eu falo por experiência própria. Vamos tentar modificar antes do que sofrer depois com as consequências e acabar tendo que regular isso de uma forma necessária e não porque realmente eu queria ter um estilo de vida melhor. E que, vale salientar, não é porque você já está na situação que você não deve buscar mais ajuda. Não consegui remediar, não consegui prevenir, aí agora não adianta mais, adianta sim. O importante é buscar ajuda, é se tratar, é fazer as coisas, porque se você já está mal, melhora, se você está bem, tenta manter. Exato. E só fazendo um adendo, que eu acho que poderia ter sido discutido um pouquinho antes, mas a gente fazendo isso agora de uma forma bem específica, a gente vai perceber que principais populações, eu não sei se você já chegou a ver isso, mas até em anime a gente vê isso, né? Mas a gente vai perceber que, por exemplo, países orientais, eles têm, asiáticos, né, também, eles tendem a ter um impacto do trabalho muito forte na vida da pessoa, né? E aí, se vocês forem para índices, por exemplo, de ideação suicida, países como esses são os que mais têm alerta para essa ideação suicida. E teve uma análise que foi feita em 2019, se não me engano, antes da pandemia, que mostrava justamente isso, que a maior parte do trabalho, né, por conta do impacto social e por conta da própria expectativa, né, de trabalho, quando uma pessoa ficava desempregada, já era motivo para ela se suicidar. Quando ela não se via numa condição adequada no trabalho, a ideação suicida era uma das principais decorrências disso. E aí, uma das coisas que foi vista é que a maior parte dessa população, principalmente a população jovem, ela é sedentária. Ou, sedentária não, né? Que está em comportamento sedentário. Então, uma das lógicas que a gente precisa pensar é, vamos tentar modificar essa realidade. Primeiro, que não é só atividade física, mas principalmente ela trazendo essa fala por profissionais de educação física, né? Mas falar sobre a atividade física ela se torna necessária para a mudança do estilo de vida. E além disso, né, vamos pensar qual o impacto do trabalho ela está tendo na nossa vida. E se eu posso tentar regular isso. Terapia, atividade física, mudança de comportamento, esferas de regulação social, né? Essa relação que eu vou ter, eu e você, né? Essa relação intrapessoal e comigo mesmo, interpessoal, e essa relação intrapessoal de mim comigo mesmo, né? Precisa ser bem trabalhada, precisa ser bem dimensionada para que a gente evite esses papéis. E hoje a gente está vendo uma população muito jovem também tendo um aspecto de ideação suicida aqui no Brasil muito grande. A gente precisa realmente trabalhar isso e tentar diminuir esse potencial, porque aí já mexe com saúde pública.
E aí a gente precisa realmente pensar mais a fundo. E por isso que eu digo assim, mudança de estilo de vida. Eu hoje estou dentro de um grupo de pesquisa que fala sobre estilo de vida e saúde. Então, o que a gente vai discutir é isso. Estilo de vida, modificação do estilo de vida, vai modificar não somente a vida da pessoa, mas a vida da população. Então, é tanto que o Guia da Atividade Física para a População Brasileira vem para esse propósito. Mudar a vida da população. Ou imagina, quantas coisas poderiam ser mudadas se somente a atividade física fosse colocada como ponto-chave para muita gente. Então, exatamente. E buscar isso através de um grupo multidisciplinar, não é achar que um profissional só ou que só o médico vai te trazer esse benefício. Vai ser uma equipe multidisciplinar com vários profissionais da área da saúde que vai te ajudar, cada um em um fator desses que a gente foi falando, tu vai mudando aos poucos. Mas, João, me diz aí, quem quiser tentar pesquisar sobre isso, quem for principalmente de Recife, quiser ir no grupo de pesquisa, passa teu arroba aí, teu contato, onde é o grupo, quem quiser participar, quem quiser te conhecer mais, te acompanhar lá na mudança do estilo de vida, que todo dia tá lá no Instagram, o treino tá pago e tá mudando. Fala um pouquinho aí pra quem quiser participar. Então, para quem quiser me seguir, né, meu arroba é @Juan C. Freire, Juan com J, tá certo? Mas assim, né, com relação ao aspecto científico, aqui em Recife a gente tem diversos grupos de pesquisa que estão estudando, né, sobre estilo de vida propriamente dito e saúde, envolvendo não somente a área da educação física, mas também outras áreas profissionais. O grupo de pesquisa a qual eu sou integrante hoje é o GPES, que é o grupo de pesquisa em estilo de vida e saúde da UPE. Então, quem tiver interesse em participar, procurar lá, o arroba deles é GPES, @GPES, GPES. Vocês vão, participando, vocês vão entender um pouco mais sobre essa dimensão, que é a modificação do estilo de vida através de diversos fatores, de diminuição de potenciais de risco a qual a gente tem hoje no nosso dia a dia. Então, basicamente é isso. E quem quiser estudar mais, dá uma olhada depois nas publicações envolvidas é nosso nome. É só procurar depois o meu nome de Cristiano, que vocês vão ver que aí tem muita publicação. Excelente, meu amigo. Novamente, te agradecer pela participação no podcast, por ter vindo aqui, por trazer esse conteúdo excelente. Quem quiser mudar o estilo de vida, além de participar do grupo de pesquisa, ver coisas relacionadas ao exercício físico, pesando no assunto, sempre trará conteúdos relacionados ao estilo de vida, ao exercício físico, à saúde. Então, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe para todo mundo. Quem gostar, comenta aí que gostou, comenta qual exercício que faz. Quem não gostou, comenta também. Odiei, não gostei de tal parte. O importante é comentar para dar visibilidade. Eu gosto de hater, pode falar aí, bem muito. Mas, muito obrigado, Juan. Espero que a gente grave mais. Tem até o da especialização precoce, quem sabe, né? Vamos ver. Um grande abraço para todos os telespectadores que viram até o final e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.